Fala galera, estamos aqui de volta com mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos tratar de um outro tema também bastante relevante dentro dos temas propostos por essa disciplina, né? Então nós vamos começar a nossa aula hoje que nós vamos tratar do assunto de sexualidade e gênero. Então nós vamos tratar aqui de alguns conceitos que são significativos para essa aula e depois, num outro momento mais apropriado, a gente aprofunda um pouco mais a respeito desse tema. Mas eu venho a princípio aqui então definir com vocês alguns conceitos. Né? Então a gente precisa, a priori aqui, distinguir os conceitos de sexo e o conceito de gênero. Né? Então o conceito de sexualidade ele vem como subsequente daquilo que a gente vai entender aqui. Nós entendemos que sexo é um conceito então de ordem biológica, como vocês podem perceber. Sexo é definida pela sua herança genética que você recebeu e ela se configura então dentro da ideia de macho e de fêmea. A anatomia, a genitália relativa à composição do ser, ela é então definida pelo seu sexo, é entendida como seu sexo. Porém, nós vamos perceber que o modo com que o homem ou a mulher se comporta nesta ou naquela sociedade, ela variará de acordo com o espaço, tempo e com as relações socialmente construídas. Então, assim sendo, os comportamentos referentes ao que é o macho e ao que é a fêmea, eles serão construídos ao longo da história e do processo de uma sociedade. Assim, nós estamos falando do conceito de gênero. Então, nós vamos perceber que gênero é uma construção social. Como eu me comporto como homem, como eu me visto, como eu falo, o que eu frequento, o que eu pratico, são comportamentos socialmente construídos por uma sociedade ou por um grupo em torno daquilo que ela identificou como pertencente ao universo masculino e aquilo que também foi identificado como pertencente ao universo feminino. Então, nós vamos perceber que ser homem aqui no Brasil demanda de comportamentos, traz consigo comportamentos distintos daqueles que é ser homem em relação ao mundo islâmico, por exemplo. Então, ser homem na Arábia Saudita implica em roupas, hábitos, vestimentas, costumes, regras relativos ao homem distinto daquilo que é aqui no Brasil, certo? Então, nesse cenário, eu espero que fique bastante claro para vocês que o conceito de gênero é uma construção de longa data aí que diz respeito àquilo que são os comportamentos relativos ao homem ou à mulher. Isso é definido por cada grupo social. Já o conceito, a biologia, isso é definido por uma questão de ordem genética. Falando um pouquinho mais do conceito de gênero, o conceito de gênero ele se torna um pouco mais evidente a partir de 1960, com um livro escrito pela grande e importante intelectual Simone de Beauvoir, chamado O Segundo Sexo. Ali ela vai fazer uma série de críticas em relação aos determinismos biológicos impostos à mulher, em relação aos comportamentos que são construídos socialmente, que diminuem a importância e o acesso da mulher a determinados setores da sociedade. Então o conceito de gênero ele começa a partir de 1960, com Simone de Beauvoir, tomar essa envergadura, tomar essa ideia de ser aí, buscar essa igualdade de gênero. Né? Vale ressaltar também, já que a gente está falando dessa questão, que a década de 60, 70, ela é bastante característica, ela é bastante marcada pelas questões dos movimentos de ordem social que lutam pela ideia de igualdade, combatem o racismo, combatem a desigualdade de gênero, defendem as questões de ordem ambiental. Então, na década de 60 e 70, a gente tem na década de 70 o Woodstock, simboliza movimento contracultural. Então, neste cenário, o conceito de gênero, ele começa a assumir, então, a importância dentro do debate sociológico, antropológico que se tem hoje. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de distinguir esses dois conceitos. A sexualidade, ela corresponde a um conjunto de elementos um pouco mais complexos. Então vamos lá. O que seria a sexualidade? O fato do sujeito nascer do sexo masculino ou feminino não necessariamente determina que a sua preferência, que a sua orientação sexual esteja determinada na sua biologia. Então essa é uma questão bastante
é muito importante a gente entender. Não significa dizer que o fato do sujeito nascer do sexo masculino, macho, não significa dizer que necessariamente a sua preferência sexual esteja da orientação do tipo heterossexual. Não é porque eu sou homem que necessariamente na minha biologia o meu desejo é natural de estar com uma mulher. Então agora nós estamos falando de sexualidade. O que é a sexualidade? A sexualidade pode ser entendida como as preferências, os desejos que o indivíduo tem em estar com o outro. Se eu tenho preferência em estar com pessoas do mesmo sexo, a minha orientação sexual é do tipo homossexual, pessoas do mesmo sexo. Se a minha preferência, se o meu desejo em estar com alguém afetivo é de sexo oposto, então a minha orientação é do tipo heterossexual. Existem ainda aquelas pessoas que têm preferências em ambos os sexos. Aí nós chamamos essas pessoas de bissexuais. Então isso diz respeito à orientação sexual do sujeito. Então, portanto, a sexualidade não está diretamente associada exclusivamente pelo fato de um determinismo de ordem biológica. A sexualidade, anotem aí nas suas anotações aí, preste atenção nisso que eu vou dizer que é muito importante. A sexualidade hoje é entendida pela ciência como um conjunto, uma combinação de elementos de ordem biológica, psíquica e também social. Como social? Não vamos cair naquela ideia de que a sociedade constrói aquilo que é a preferência sexual do sujeito. Não é isso que nós estamos falando aqui, porque senão a gente vai cair naquela ideia de que as pessoas aprendem a ser homossexual, que não é verdade. O que eu estou falando de ordem social é que a afirmação da sexualidade de um indivíduo, ela será favorecida ou desfavorecida também em função do ambiente em que ele está colocado. Então, só para efeito de ilustração, ser homossexual, por exemplo, na cidade de São Paulo, é bem diferente de ser homossexual no Teherã ou na Arábia Saudita, né? Nos países de ordem islâmica, que muitos deles não aceitam a homossexualidade, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o contexto social pode permitir, pode conviver com distintas orientações sexuais ou não. Ou não. Então, muito provavelmente, o sujeito que nasce de orientação do tipo homossexual numa comunidade em que a homossexualidade é proibida, inclusive por lei, a chance dele manifestar a sua sexualidade é muito diminuta quando comparada, como por exemplo eu vinha dizendo, com a cidade de São Paulo, onde, embora haja ainda certos preconceitos em relação à homossexualidade, as coisas ocorrem de modo mais livre do que nos países citados anteriormente. Então, por isso que nós entendemos, na antropologia, na sociologia, nós entendemos que a sexualidade do sujeito, ela é uma configuração de ordem de fatores genéticos, né? A gente vai perceber no mundo animal também a manifestação de homossexualidade. A gente vai perceber então que a sexualidade é uma combinação de ordem biológica, social pelo contexto, de afirmação ou não, e isso implica na condição psicológica do camarada, do sujeito, em viver e afirmar a sua sexualidade de modo saudável ou não. É isso que nós temos que distinguir a princípio desses três conceitos, né? Porque agora nós vamos tratar das questões relativas aos preconceitos de ordem associados ao sexo, ao gênero e à sexualidade do sujeito. O que é a discriminação de gênero? A discriminação de gênero é quando uma sociedade, ao longo do seu processo, ela constrói, então, alguns modelos de comportamento, ela tem uma preferência por um modelo de comportamento, supervalorizando isso, supervalorizando um gênero e diminuindo e inferiorizando o outro. Então essa é a discriminação de gênero, é quando a gente então inferioriza aquilo que foge do gênero idealizado por uma sociedade. De modo geral, as sociedades idealizaram ao longo do seu processo histórico o gênero do tipo masculino. Então, um dos tipos de discriminação de gênero são as atitudes do tipo sexistas, em que o machismo é uma configuração de discriminação de gênero e é uma atitude sexista. Então eu tenho um sexo,
tomado como ideal, como superior, e a partir dos comportamentos relativos a esse sexo, o gênero, eu tomo preferências, eu idealizo, eu dou privilégios a esse determinado gênero e, portanto, eu inferiorizo aquilo que foge desse padrão estabelecido pela sociedade. Então, são exemplos de atitudes sexistas. O machismo, a homofobia, então a homossexualidade não desfruta de modo algum do equilíbrio de tratamento de gênero na sociedade. A mulher, por sua vez, embora isso venha mudando ao longo da nossa história, mas não na velocidade em que desejamos, e estamos longe de estar nos números para que equilibre então o tratamento de gênero, as mulheres também, ao longo da nossa história, a gente percebe que elas são vítimas de uma discriminação dos seus papéis na sociedade e por isso que lá isso vai levar a Simone de Beauvoir, como eu citei um pouco antes, a escrever uma obra que é uma crítica em relação ao segundo sexo, como se a mulher definitivamente estivesse fadada biologicamente a alguns tipos de comportamento e inviabilizasse isso ela a acessar determinados patamares da sociedade. Então, se a gente olha para a sociedade brasileira, eu acho que é da informação de vocês, que a partir de 1930, com Vargas, que a mulher, por exemplo, participa do universo político. E vale ressaltar que só em 34, embora o Vargas coloque isso na Constituição de 30, só em 34, quando nós temos a primeira eleição, que as mulheres votam. Então isso ajuda a entender o porquê que o universo feminino no ambiente político é tão restrito. Só para vocês terem ideia, hoje a gente tem na Câmara dos Deputados Federais, a gente tem mais ou menos, eu não me lembro ao certo, mas são 513 deputados. Desses 513, eu me lembro que 45 apenas são mulheres que compõem o universo do legislativo na escala federal. Então isso demonstra que ao longo da nossa história houve sim uma discriminação de gênero, houve um afastamento das mulheres. Não é por como vocês vão escutar por aí, que a mulher não se interessava por política, não, é porque ela esteve privada por muito tempo na nossa história, de participar de determinados fenômenos da sociedade, determinadas relações de importância na sociedade. E isso implicou, então, num distanciamento, nessa baixíssima representação numérica, quando o assunto é política. Então, isso é discriminação de gênero. Então, a gente pode colocar nas anotações aí que o sexismo tem como exemplo o machismo, a homofobia, que são meios de discriminar determinados gêneros ou sexo por preferir um sexo em relação ao outro, um comportamento social em relação ao outro. Então, só para não confundi-los, quando a gente dá preferência do universo sexual, das questões relativas ao que o homem faz na sua sexualidade em relação à mulher, nós estamos tendo uma atitude sexista. Por exemplo, o cara que vai lá, fica com várias meninas, o cara é fera, pega bastante, o cara é macho pra caramba. A menina que vai, tem vários parceiros, essa menina, ela desfruta de termos, ela recebe rótulos totalmente pejorativos, como galinha ou coisas do gênero, né? Então isso demonstra como são dois pesos e duas medidas quando a discussão é gênero. Então, os homens podem mais do que as mulheres, os homens podem mais do que os homossexuais. E isso é discriminação de gênero. Isso é preferir um sexo, sexismo. Isso é preferir um gênero, discriminação de gênero, em relação ao contexto social. Isso é discriminação que nós estamos tratando aqui nesse momento da aula. Tá? A gente pode perceber também a discriminação de gênero no mercado de trabalho. Não só no ambiente político, mas no mercado de trabalho. Então, você pode procurar aí no IBGE, com certeza você vai encontrar no IPEA determinados dados, determinadas estatísticas que demonstram que a mulher, mesmo ocupando determinadas funções no mercado de trabalho, ela ainda recebe um salário inferior. Isso tem mudado, é verdade, mas ainda existe um dado, existe uma estatística considerável que demonstra que as mulheres, elas ainda são vítimas muitas vezes daquela ideia de que porque você tem 6 meses de licença maternidade, então isso leva o sujeito empregador a oferecer um salário menor em algumas das situações no ambiente do mercado de trabalho. A gente também pode perceber que a gente
enxerga quando o assunto é cargos de presidência, quando o assunto é cargos de comando no universo do mercado de trabalho, a gente ainda enxerga também uma distância enorme entre o número de homens que ocupam cargos, né, de chefia e mulheres. Mais uma vez, isso vem mudando, mas não na medida em que se faz necessário para que nós equilibremos a igualdade de gênero na sociedade. Estas questões são nítidas, isso não são achismos, são constatações. Você pode pesquisar sites de estatísticas consideráveis, como eu citei o IBGE, o IPEA, que você vai se deparar com esses dados, né? Então tem uma pesquisa de 2012, por exemplo, que é já tem um tempinho já, mas que o IBGE encontra que em determinados cargos, as mulheres desempenhando as mesmas funções chegavam a receber algo em torno de 60% a menos do que o homem. Então isso é uma coisa muito denunciadora de como a nossa sociedade trata as relações de gênero. Isso é importante. Quando a gente percebe algumas funções da sociedade, você não enxerga em algumas posições homossexuais trabalhando em alguns determinados setores. Mais uma vez, isso vem mudando? Vem, mas a passos muito lentos. Isso demonstra, mais uma vez, que nós tratamos de modos distintos estes grupos na sociedade. É por isso, meus caros, que estes tipos de discriminação, essas atitudes sexistas, levaram, a partir de 2010, os nossos políticos, em alguma situação, tomarem algumas medidas do ponto de vista jurídico, criar algumas leis que então defendessem estas ditas minorias, esses grupos vulneráveis a esses tratamentos, que tornasse que criasse algum tipo de proteção, algum mecanismo que viesse a proteger esses grupos contra os distintos tipos de violência. Então, para a gente da sociologia, das ciências sociais, da história, da geografia, a gente percebe que as atitudes discriminatórias, elas são fortes motivadores da violência na sociedade. Então, um dos grandes combustíveis que nós temos, que explodem em diversas formas de violência na sociedade, dentre esses combustíveis nós temos as atitudes discriminatórias. Tá? Então, vocês podem ter visto em algum momento nos jornais, várias informações que, por conta de uma idealização de um gênero ou de um sexo, aquilo que foge venha então equilibrar às vezes as relações, desencadeia então em relações de atitudes violentas. Como por exemplo aquela vez que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, um casal de homossexuais, amigos de homossexuais estavam passando e o sujeito veio com uma lâmpada fluorescente e agrediu o sujeito. Então, qual que seria o motivador ali naquela situação? A discriminação de ordem de gênero, ou uma atitude sexista, porque os homossexuais, então, fogem daquilo que é o padrão, a órbita estabelecida pela sociedade como comportamento. Então, é nesse sentido que algumas leis elas foram construídas no Brasil, para, de alguma forma, oferecer algum tipo de proteção a estas minorias. Então a gente vai citar aqui nessa aula, em específico, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que vocês vão observar que é uma lei, um mecanismo específico que surge com a finalidade de proteger a mulher da violência doméstica e da violência familiar. Então foi constatado ao longo da história da sociedade brasileira que, na maioria das vezes, a violência praticada contra a mulher, ela acontece principalmente no ambiente familiar e uma porcentagem considerável dessa violência é praticada por familiares ou parceiros na relação conjugal. Então, nesse cenário, a Lei Maria da Penha se apresenta como uma lei cuja finalidade é proteger a mulher, oferecer à mulher um amparo jurídico contra a violência praticada pelos seus parceiros ou pelos seus familiares. É nesse sentido que eu até convido você a depois procurar aí no seu site de pesquisa a Lei 11.340 e vocês olharem e categorizarem, vão identificando quais são os tipos de violência que vão sendo incluídos e quais são as ações que podem
desencadear a exigência, recorrer à Lei Maria da Penha. Então vocês vão perceber que lá a lei é muito clara, né? Essa lei ela visa defender a mulher contra a violência. Então todas as formas de violência elas entrarão nessa categoria, como violência verbal, psicológica, física, subtração de recursos. Então essas questões, elas todas entrarão na violência contra a Maria da Penha. Só para ilustrar um pouquinho do que nós estamos tratando, nesse contexto em que nós estamos gravando essa aula aqui, há poucos dias foi então o Dia da Mulher. Só no Dia da Mulher, houve uma pesquisa aí, ela foi divulgada no site G1, só no Dia da Mulher, nas capitais do Brasil, só nas capitais, os demais municípios não entraram nessa estatística. No Dia da Mulher, nas capitais brasileiras, foram registradas mais de 500 ocorrências de violências praticadas contra as mulheres em um único dia nas capitais. Nós não estamos falando nem a nível dos municípios e distritos brasileiros. Então, quer dizer, ainda a violência contra a mulher na sociedade brasileira é uma realidade muito perversa. É uma realidade muito perversa. Então, nesse cenário, essa lei ela vem como um mecanismo que visa, então, dar esse suporte jurídico. Muitas vezes vocês vão ler lá na lei que assistência psicológica e tudo mais, para proteger essa mulher dessa situação de vulnerabilidade. Tá? Só mais um dado curioso aqui para informação, só para ilustrar o que a gente está tratando, discriminação de gênero, sexismo, aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto, 2 semanas, numa semana antes do Dia da Mulher e numa semana anterior, foram registrados 2 homicídios motivados por atitudes sexistas e de gênero. Então, é disso que nós estamos tratando, é um tema da pauta nacional, é um tema da pauta brasileira, é um tema da nossa sociologia. Então, portanto, nós estamos aqui tratando de relações sociais que são estabelecidas a partir de idealizações e estereótipos associados a gênero. O que nós buscamos aqui a partir desse conceito, a partir dessa aula? Nós buscamos a conscientização da igualdade de gênero na sociedade brasileira. A igualdade de gênero trará relações mais saudáveis em relação à sexualidade, ao modo como que a sociedade se comporta quando o assunto é sexo masculino, feminino, sexualidade hétero, homo, ou enfim. É disso que nós estamos tratando aqui nessa aula. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se dado bem nos nossos exercícios. Depois, aquilo que provavelmente gerará bastante debate dentro de sala de aula, a gente acaba então pontuando e a gente vai bem além do que a gente apresentou aqui nessa aula, porque ela merece um pouco mais de discussão. Um abraço, bons estudos aí, até a próxima aula a gente se encontra.